Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal Descompressão Corporativa. Hoje nós vamos bater um papo com um filósofo, também professor, Sávio Laterci, que veio direto do Rio de Janeiro, nos honrou aqui com a sua presença para conversar com vocês. Sávio, muito obrigada por você estar aqui, ter vindo do Rio até aqui, São Paulo, para a gente poder conversar. Muito obrigada. Bacana. Eu fico honrado com o convite, acompanho a Filipelli com muita alegria, fiz um curso de MBTI lá com vocês, muito bacana. Estamos aí, estou à disposição, fico feliz. Descompressão, eu acho que tem uma relação muito direta com a filosofia também é para descomprimir, me parece. Então, e tem um assunto que você fala também, que é o alvo, né, da Filipelli, que é autoconhecimento. Como é que você une o autoconhecimento com a filosofia? Pois é, a gente tem ali, a gente tem que voltar à Grécia, inevitavelmente, para começar a nossa conversa, eu acho. Porque eu acho que a Grécia ela teve esse papel de iniciar uma investigação, inicialmente, do mundo natural, e isso durou 1,5 século, mais ou menos. Esse período ficou conhecido como período pré-socrático, mas não gosto muito desse nome, porque Sócrates não era nem vivo, então foi dado por terceiros esse nome. Tem gente que chama de filósofos iniciais, me parece algo melhor. E, em dado momento, quando essa discussão sobre o meio externo chegou a uma exaustão, a gente passou a ter uma real preocupação com o humano e com uma autorreflexão. Então, se a primeira pergunta foi de onde viemos, uma pergunta por origem do homem, do cosmos, a segunda pergunta filosófica foi exatamente essa. Como devemos agir, como é que a gente se comporta. E aí, nessa direção do comportamento, uma área que a filosofia chamou de ética, ethos significa modo de agir. Então, nesse momento, para você agir bem, você tem que se conhecer ao mesmo tempo. Então, a gente tem ali lá no século V a.C., esse primeiro momento do autoconhecimento, e aí Sócrates entra como uma figura muito importante para essa virada. Então, o autoconhecimento tem uma data de nascimento. E você fez, né, uma linha, pelo que você estava contando aqui, uma linha de raciocínio, de evolução, inclusive, da filosofia nessa linha do autoconhecimento, que tem uma implicação na nossa vida. Sim. Porque a gente é influenciado por isso, né, por alguns pensamentos que vieram e que vão moldando a nossa sociedade, que vai, claro, se atualizando, mas vai ter um impacto muito grande em quem nós somos, nas questões da sociedade, o que nos cobra, o que nos exige, como que a gente se desenvolve, enfim, até no papel das mulheres, no papel social, no papel da política e todas essas coisas, né? E eu achei muito legal que você falou da questão ética com a questão do autoconhecimento. Sim, né? sim. São áreas ligadíssimas. São, porque ética tem um pouco a ver com etiqueta, né? Social. Então, como é que eu me comporto ao ponto que eu me respeito, mas também respeito os demais, né? É interessante isso, porque às vezes a gente traz a questão da ética com um sentido muito individual, mas sempre houve essa combinação. Porque como a ética tem a ver com uma ação e ela tem como resultado algo ligado à política, ética e política são misturas inevitáveis também, você não pode ser ético apenas por si próprio. Então, você vai ter essa projeção, uma projeção externa da ética como ação coletiva. Né? Eu costumo dizer que não existe ética egoísta. São coisas que não combinam. Então, mais uma vez, desde os gregos, tinha essa
essa mistura de uma ação que eu faço para o meu bem-estar, para a ampliação do meu bem-estar, e isso tem uma correspondência, uma ressonância pública, inevitável também. Quando você pensa nessa trajetória, como é que você poderia contar para a gente da evolução e dos filósofos influenciando isso? Eu acho que talvez não seja muita evolução, porque evolução parece uma coisa que melhorou, que vai né? melhorando. Tem razão. Houve mudanças, houve divergências. Então, a gente teve esse primeiro momento do autoconhecimento. Foi engraçado que a expressão que Sócrates usa é conhece-te a ti mesmo. Quer dizer, na medida em que eu me conheço, eu posso colaborar com o outro, eu posso, né, interagir com a cidade. Então, não havia muito a questão do indivíduo aí. Você se realizava na medida em que você dava algo de si para a cidade, cumpria algum tipo de papel público. Então, tem gente que diz que o indivíduo era poroso. Você não sabia onde ele terminava e onde a cidade começava. Havia uma interação aí muito grande. Mas, assim, um princípio em Sócrates é um princípio ligado à ideia de que o conhecimento está em nós, né? Nós nascemos com ele. Uma ideia que para nós não faz muito sentido atualmente. Mas, assim, uma coisa interessante é que ele tinha que ter a interação com o outro para poder se autoconhecer. Você não conseguia fazer esse processo todo sozinho, no alto de uma montanha, numa cabana em Mauá. Não dava para fazer assim. Então, você tinha que ter uma disputa, né? Os gregos chamam de agonística, seria uma luta dialogada. E aí você, na medida em que, né, tinha essa oposição com o outro, você ia num processo de desenvolvimento pessoal que acabava sendo um encontro com você próprio. Porque, assim, ali tinha uma divisão, né? Ele estabelecia uma hierarquia entre corpo e alma. Então, a alma era o abrigo dessas verdades. E o corpo atrapalhava. Então, a ideia era que a alma fosse ganhando espaço maior nesse indivíduo e o corpo fosse sendo sujeitado aí. E aí, em algum momento, essa verdade interna ia aparecendo. E aí você chegava a o que ele buscava? Ele buscava o que a gente chamaria hoje de virtudes, ações virtuosas, as definições de coragem, as definições de amizade, as definições de amor. Essas eram as buscas especificamente socráticas. O como devo agir ia ser pautado por sentenças, né? Sentenças ligadas a cada um desses temas. Haveria uma sentença definitiva para cada tema. Então, que no diálogo você se aproximasse da verdade de cada conceito, de cada tema específico. Quando você está falando isso, me vem assim, será que... Aí tem uma coisa até, não vou dizer de religião, mas uma coisa espiritual. Não sei se... Sim, sim. Porque assim, é como se a gente já soubesse num higher self, tivesse todas as respostas. E aí, como um ser que sabe, é como se eu fosse abrindo uma porta e esse conhecimento que é intrínseco viria. Isso, essa é a ideia. Então, mas aí tem a ver um pouco com essa questão de espiritualidade, não de religião, né, mas de espiritualidade, para eu acessar esse higher self? Assim, não existe realmente uma crença direta numa divindade. Mas, assim, existe certamente um divino. E esse divino acaba sendo ligado ao racional, ao intelectual. O modo de você
lidar com esse espírito, né? Espírito, Com a tua alma. alma, espírito, alma, inteligência. A palavra logos, em grego, ela vai acabar cobrindo essa região toda. Então, a gente está numa tradição super racionalista e a maneira de você... ele vai dizer em algum momento, a maneira de você ser divino enquanto homem é buscando essas respostas que estão dentro, mas que pouca gente está disposta a realizar o percurso que é necessário. Por exemplo, o percurso de você recusar certos prazeres em nome de algo de mais longa duração. Então, quando é que eu renuncio? Quando é que... toda essa dificuldade que a gente tem de fazer certas escolhas em dados momentos, né? Eu trabalho com autoconhecimento desde os 24 anos. Que trajetória. E aí vou abrir uma coisa pessoal aqui. Ótimo, eu quero aprender com você também. Não, mas é uma declaração pessoal mesmo. Então, eu estou passando por um momento pessoal difícil, de uma separação. Uhum. E o que acontece? Eu entrei num processo mais profundo ainda de autoconhecimento. E esse processo de autoconhecimento é incrível, porque eu estou te falando que, além de ser psicóloga, eu fiz terapia a vida inteira. Uhum. E, ao mesmo tempo, estudei sobre isso a vida inteira. O que eu quero te dizer com esta declaração é que nunca acaba esse processo. É sempre uma casca que você vai tirando e sempre parece que tem alguma coisa a mais para você descobrir. E eu me surpreendi, porque eu descobri coisas nesse momento tão importantes e que eu tive que mergulhar para aprender mais comigo mesma e entender um monte de processos que não são simples. E como você falou, nem sempre são agradáveis. Mas eles são necessários. Porque aí sim, essa palavra evolução é muito importante. Sim, acho que aí faz sentido. Porque é uma evolução. Então, porque você aí vive uma crise que não é uma crise apenas. Ela é uma crise que se torna evolutiva na medida em que você se beneficia deste momento como parece um chavão, mas como uma oportunidade de verdade, de transformação, de se tornar... Porque, assim, a gente não se banha 2 vezes no mesmo rio. Sim, eu acho que tem tudo a ver... A frase, assim, o depoimento que você indica lembra Heráclito o tempo inteiro também, né? A ideia de um eu mutante aí... Um eu que tem que ser sempre desvendado, porque vai se transformando com as experiências, com as circunstâncias. Então, a sua avaliação subjetiva de 5 anos atrás certamente está diferente muito agora. Diferente. Muito diferente. Porque você... cada vez que você vive alguma coisa, né, e que é desafiadora, né, que te distende para você ir para um outro lugar, né, de desenvolvimento, ela cobra de você muita reflexão. E aí, como você falou, não é todo mundo que está disposto a ir nesse aprofundamento, num momento dolorido, de lidar com isso, de tentar entender uma série de coisas. Porque é mais fácil, às vezes, você simplesmente sair do desconforto. O pequeno prazer pode te chamar e você acaba não aproveitando a chance de melhorar, de sair para uma situação nova que inicialmente vai ser muito dolorosa, mas que a longo prazo pode abrir as portas para um amor novo, por exemplo. Mas eu acho que o que eu queria trazer, né, não é nem desse tipo de possibilidade, que isso na vida a gente nunca sabe, mas a questão é de que alguns momentos eles propiciam um mergulhar em si mesmo para poder descobrir coisas, e eu tive uma descoberta muito grande. E isso me surpreendeu,
Porque, como eu te falei, eu falei, meu Deus, há 30 anos trabalhando com esse tipo de coisa, como que pode ainda descobrir tanta coisa? E Pois é. tem, como a gente é um mar infinito aí de surpresas, de coisas para se conhecer, né? Quanto de nós fica ali, né? Obscurecido, escondido. E olha como que eu te falei, não é que eu procuro pouco, eu procuro muito. A tua é quase que uma profissão de vida. Não é uma profissão de vida, é realmente isso. E curioso você falar, porque em geral as pessoas têm uma visão muito negativa da crise. Se a gente for ver, crises é uma palavra grega que significa transformação. Então, talvez as pessoas tenham muito medo dessa mudança e do que vem com ela. Mas acho que se você souber tirar partido desses momentos porque, assim, são momentos que muitas vezes acontecem. Eu fico pensando quantas decisões, até sobre carreira, a gente não toma quando está de férias. Sim. A minha virada, porque eu venho da comunicação, eu era publicitário, redator de publicidade, e vinha tentando jogar nas duas pontas com a filosofia e com a carreira de publicitário, que são coisas muito inconciliáveis. E houve uma crise. E nas férias, sim, sabe aquele momento em que você precisa pensar? Né? Não tem jeito. Você está com tempo, você não tem outros afazeres, então você vai pensar nesse futuro. Você quase que fica obrigado a pensar. Talvez pensar seja um ato muito violento, então a gente, às vezes, refuga, a gente, às vezes, deixa de lado, a gente, às vezes, busca um pequeno prazer, um pequeno conforto, e vai arrastando situações que acabam fazendo mal, bastante mal a longo prazo. Então, assim, me parece que esses momentos de intervalo são momentos em que a crise chega e talvez você não tenha muito como escapar disso. Você vai ter que enfrentar isso. A gente fica meio que obrigado a enfrentar a crise. Eu não sei se voluntariamente a gente faria, mas depois é preciso coragem para alterar as situações. Como é que foi esse turning point aí para você sair da publicidade para a filosofia? Foi curioso. Eu tive a ilusão que eu podia fazer um mestrado em filosofia continuando a trabalhar com o que eu trabalhava. Você trabalhava em agência? Trabalhava em agência. Publicidade? De publicidade, lá no Rio. E fiquei alguns anos também numa agência interna do jornal o Globo. E aí, como assim, eu tinha gostado de filosofia no curso de comunicação, tinha feito algumas eletivas, participei de alguns grupos de estudo. E, assim, até aquele momento estava tudo certo, estava tudo bem, era um namoro. Aí eu resolvi fazer um curso de especialização, mas não achei bom, na UERJ. Aí falei, especialização de filosofia? Em filosofia moderna e contemporânea. E, assim, eu falei, eu queria ali uma espécie de momento intermediário para poder tirar um tema e, enfim, seguir adiante. Já estava pensando em mestrado e tal. E achando que era possível fazer um mestrado com o meu trabalho. E tudo se revelou impraticável. E aí, no meio do mestrado, como eu era bolsista, o bolsista tinha que dar aula. Porque eu queria fazer o mestrado em filosofia, mas nunca vi talento de professor, nunca tinha pensado nisso. Aí, fui obrigado a dar aula, fui dar aula. E gostei muito. Foi assim, aí uma coisa levou a outra. Você começou a dar aula e gostou muito? E aí você escolheu filosofia? Assim, lá eu estava fazendo mestrado na UFRJ e dei aula para alunos de comunicação da UFRJ por 1 ano e meio. Foi aí. Então fui gostando cada vez mais e vi que, assim,
como estava difícil de conciliar, eu estava chegando o momento de fazer a dissertação, eu precisava de tempo. Aí para ter a bolsa, eu precisava sair do trabalho. Aí fez isso. Aí me desliguei e passei a trabalhar meio período. A relação com a publicidade foi se diluindo vagarosamente. E você entrando mais na outra. E aí quando consegui sobreviver de maneira digna dando aula, aí você largou de vez. Sim, essa profissão de juventude vai ficar no passado. Faz quantos anos já isso? 22 anos já. Faz muito tempo. Dos 20 aos 30 eu trabalhei em publicidade. E desde os 30 eu tive uma crise dos 30. Crise que não foi bem crise, eu acho, porque uma coisa foi diminuindo e a outra se ampliando. Não houve exatamente esse momento de parada, assim, não faço mais aquilo, faço isso. Foi de certo modo... Combina com você filosofia, né? Porque eu conheço o teu perfil do MBTI, então eu sei que combina muito, né? Você tem facilidade de fazer este raciocínio, né? De abstrair, de pensar no impacto nas pessoas. Quando eu descobri quais eram as minhas letras no MBTI, eu achei que... Suas preferências. Minhas preferências. Tudo combinou com o modo como eu me enxergo também. Eu acho que tem uma conciliação aí entre o que as letras indicam e a maneira como eu me comporto, assim. Eu acho ainda bem, né? Porque quer dizer que é validado. Assim, como eu sou distraído, então... Assim, o raciocínio abstrato, ele é próprio, ele acho que desde criança... Sem dúvida. Desde criança que eu divago. Sem dúvida. Então... Eu tenho uma filha assim, eu sei como é que é. Às vezes põe a roupa do lado avesso, às vezes faz alguma coisa, se esquece. Tem uma coisa engraçada comigo, assim, se eu tenho livros para tirar de casa de manhã, eu deixo todos na porta empilhados, porque ou eu tropeço ou eu levo os livros comigo. São táticas... Para você se lembrar. Táticas de memória. Porque a memória falha muito em algumas coisas. Mudando assim, né, falando de filosofia, mas eu queria que você contasse uma coisa que você estava me contando um pouquinho antes da gente entrar aqui, que é a questão do curso que você montou, que falava de Sócrates, aí eu ia até Descartes, etc. E eu sei também que você parece que gosta muito da filosofia francesa, não é? Sim, eu sou... Assim, o mestrado e o doutorado foram realizados com autores franceses. Então eu tenho uma aproximação... principalmente com filosofia francesa contemporânea. O curso, como o autoconhecimento era um tema que me agradava, eu fiz questão de pensar um pouco essa trajetória. Esse foi um dos cursos, né, que eu dei, tem mais ou menos 1 ano esse curso. E ele começava ali com essa base socrática do autoconhecimento, né? Conhece-te a ti mesmo. Tem uma coisa curiosa que eu esqueci de falar na hora. Conhece a ti mesmo é uma coisa que vem da religião. Ele está inscrito no templo de Apolo, em Delfos. E lá o sentido era diferente. Seria assim: você está entrando no meu templo. Então, saiba quem você é e saiba o lugar em que você está adentrando, porque você está adentrando um território divino. Então, coloque-se pequeno, porque você vai entrar num lugar sagrado a partir de agora. Então, existia uma hierarquia, Deus, homem, no caso ali dessa inscrição. Então, Sócrates pega o conhece a ti mesmo de Apolo e transfere para a pessoa. Então, agora é conhecer si mesmo, é conhecer... Porque, assim, cada pessoa nasceria com as verdades. Todos os homens nascem com essas verdades. É como se fosse uma corrida. Então, alguns vão decifrar, alguns não vão. Então, só esclarecendo esse conhece a ti mesmo que tem 2 momentos ali. Então, eu comecei nesse primeiro momento ali, de Sócrates. Aí avancei para um instante em que o indivíduo já está constituído. O eu já está formado. Que é ali com Descartes, no século XVII. Um salto grande,
mas um salto, de alguma maneira... Porque quando o salto é filosófico, a gente não precisa se ater tanto à história. Você pode fazer um percurso pelo autoconhecimento com saltos históricos longos. E em Descartes era o mesmo princípio de racionalista e que a gente nasce com os saberes. Só que em Descartes eu nem sequer preciso desse diálogo com o outro. Ele vai dizer, eu num quarto escuro tenho condição de decifrar essas verdades por minha conta. E no caso de Descartes não era uma busca ética das ações. Eram as verdades que o mundo oferecia e que eu também tinha no interior. Como se eu nascesse, por exemplo, com a teoria da gravidade. E aí basta que eu decifre isso internamente. Então a gente tem aí uma diferença entre esse sujeito, entre aspas, lá grego, que estava ali misturado com a cidade e com os outros indivíduos, e você tem em Descartes o sujeito aqui, o objeto lá, e o sujeito comandando essa relação com os objetos. É o sujeito que ordena. Inclusive, depois, sobre essa afirmação do indivíduo sobre o mundo, Kant vai ser o auge desse processo. Ele vai dizer assim, tem até uma anedota, se uma árvore cai no meio de uma floresta e nenhum sujeito percebeu essa queda, essa árvore nunca existiu, essa queda nunca ocorreu. Da importância do observador, nesse caso. Exatamente. O mundo gira em torno desse sujeito agora. E os objetos começam a existir quando um sujeito capta, quando percebe a existência dele. Então, a gente tem aí o auge do antropocentrismo moderno. E desculpa, só voltando à questão do Descartes. O Descartes, a gente, até pouco tempo atrás, a gente era muito influenciado por isso, da questão mais racional, onde a gente relegava, né, essa questão mais emocional, como se a questão racional fosse preponderante sempre sobre o emocional. Então, a gente tem essa questão que foi influenciada pelo Descartes, né, mas que ao longo do tempo já está sendo totalmente revista, né? Eu diria para você assim que o século XIX fez o racionalismo balançar. E, sem dúvida alguma, que o que a gente chama de sujeito, esse sujeito está rachado já há bastante tempo, né? O que você estava falando em relação ao eu, a filosofia não foi sempre uniforme e sempre racionalista. Você citou Heráclito como alguém que elogia a mudança, indica que a mudança e o equilíbrio se associam. Então, talvez a gente, nesses pensadores da mudança... Porque, assim, os pensadores racionalistas, qual é a tendência? É que haja um valor excessivo para a estabilidade, para o repouso, para a fixação. Mas a gente tem outros lados. E Heráclito é meio que uma contracorrente dessa... Ele fica ali num subterrâneo. Então a gente tem os filósofos subterrâneos que trazem esse valor da emotividade, e a gente tem uma clara crise da razão que se estabelece no século XIX. E aí a gente pode pensar na figura de Freud, a gente pode pensar na figura de Marx, a gente pode pensar na figura de Nietzsche, como esses que dão à emoção um valor que ela não tinha. E ao corpo. Você ia falar de Kant, e eu acho que eu te interrompi. Não, assim, eu só estava completando que Kant, ele dá esse acabamento, ele dá um valor ainda maior a essa centralidade subjetiva que Descartes introduziu antes. Então a gente tem uma corrente aí, e justamente os pensadores do século XIX vão ser
né, os românticos, por exemplo, vão ser aqueles que têm discordâncias muito sérias. Talvez Kant seja o último grande racionalista e depois outras tendências. E como é que surgem. você acha que é a tendência de hoje? Como é que você está vendo hoje dos filósofos atuais? O autoconhecimento hoje? Não. Não. Dessa tendência. A filosofia atual. Sem dúvida alguma a gente está... Se você quiser juntar com o autoconhecimento, melhor ainda. A gente hoje está mergulhado na crise da razão, não tem a menor dúvida. E não dá para estabelecer mais nenhum tipo de hierarquia entre corpo e espírito. Né? Você tem essa combinação. Eu acho que Freud, por exemplo, foi genial com a ideia de psicossomático. Você realmente não tem como distinguir. As manifestações que a gente tem hoje, psíquicas, todas demonstram uma interação enorme entre os dois lados aí, né? Corpo e espírito, inteligência, alma. Não sei que nome que a gente vai dar, mas a gente está falando disso. Sim. E eu acho que as soluções... Uma coisa interessante da filosofia contemporânea é que as soluções são muito provisórias e são muito modestas também. Você ataca certos pontos específicos, porque a filosofia tinha como missão grandes temas. Por isso que talvez Kant seja Kant ali no século XVIII, ele seja um fim de linha, talvez. Porque foi o último daqueles que quis falar sobre todas as coisas. Então a filosofia começa a ter áreas. O que você estuda hoje? Você estuda um conceito de um certo pensador. Surgiu uma modéstia que me parece muito fundamental. E todos esses temas ligados às emoções, às paixões, tudo isso se elevou, tudo isso... A paixão e as emoções, esses temas ganharam relevância que não tinham antes. Sim. Você fundamentais, inclusive. Fundamentais. Parte fundamental nossa. Você vê o Fórum de Economia Mundial, ele fala de questões de emoção, de comportamento, inteligência emocional. Quem imaginava isso no passado? Quem imaginava que haveria uma inteligência emocional. Sim. É incrível, assim, porque não se ligava... Quem são os filósofos que hoje você admira? Pois é, eu tenho muita ligação, como você tinha comentado, com os franceses. Eu acho Henri Bergson, por exemplo, um pensador tremendo. E já nessa linha, ele tem um livro chamado Evolução Criadora, né? Um filósofo que ganhou um prêmio Nobel. É impressionante isso. O prêmio Nobel de 1925 é dele. Escrevendo filosofia, exclusivamente. E na Evolução Criadora, ele ultrapassa a biologia e vai falar de uma evolução através do pensamento. Como é que seria? Porque no caso humano, a gente teria, assim, menos ligação propriamente de uma linhagem biológica. E ele vai dizer que a própria inteligência, ela vai ter seus limites. Quando a inteligência está falhando, será preciso um caminho alternativo. A certeza que ele vai trazer na ideia própria dele de intuição. A intuição, ela só funciona quando a inteligência falha. E, com certeza, o processo intuitivo não é um processo intelectual propriamente. Você vai percorrer caminhos que não percorreu. E, para ele, a inteligência é aquilo que funcionou no passado, eu vou tentar projetar para o futuro. Então, a inteligência ela nos coloca num caminho repetitivo e conservador. E a intuição, ela abriria outros caminhos. Ela te dá certezas ainda não. Porque são conexões que ninguém consegue explicar como é que foram feitas. E chegam em lugares diferentes. A gente tem umas certezas. E por mais que as pessoas digam para nós que não,
eu vou por aqui porque eu sei que é. Mas não é todo mundo que tem essa atenção para a intuição. Porque a gente não foi treinado para fazer isso. E você tem que silenciar para ouvir a tua intuição. Porque enquanto você está num mundo barulhento, inclusive isso daí a neurociência explica, né? Enquanto você está nas ondas mais rápidas, você não vai conseguir captar. É como se tivesse um som de um passarinho, você no meio da Avenida Paulista. É difícil você ouvir. Você tem que ter um silêncio, ter ondas mais calmas, por isso meditação e outras coisas, para você conseguir ouvir essas coisas mais sutis que vêm dos seus insights, da intuição e coisas assim. Então, o cérebro explica isso hoje, né? Que a gente tem hoje muitas coisas que a gente não tinha informação, hoje a neurociência explica. E isso é muito legal, né? Porque a gente começa a perceber isso. Só que eu acho que ainda a gente não é treinado, não é estimulado a usar esses outros recursos que eu acho que a gente tem inexplorado. Eu acho que é um aprendizado ainda muito pessoal, assim, são poucos, eu acho, que fazem esse caminho. A escola, por exemplo, e a própria família, ela vai tender talvez a uma manutenção, né? a um conservadorismo, a um valor extremado da inteligência e de certas... As áreas nobres hoje da educação ainda têm uma conexão muito forte com lógica, com matemática, com ciências da natureza. O espaço para as humanidades ainda pequeno, o espaço para as artes muito pequeno. Então, você tem aí uma combinação de fatores que abafa essa prospecção intuitiva. E eu acho que não dá para falar em autoconhecimento hoje sem levar em conta essa emotividade, essa projeção intuitiva. Porque, assim, existe um lado nosso que a inteligência não alcança. Eu acho que você tocou nisso aí, né? E aí, quer dizer, como chegar ali? Como despertar essa certeza? Como sair das crises? Porque assim, você vai enfrentar uma crise que você não enfrentou antes. Como é que as soluções que você adotou em momentos anteriores vão te ajudar agora? Assim, o contexto é novo e você é uma pessoa diferente. Então, por isso que essa ideia bergsoniana da intuição é fabulosa. E a outra coisa que eu gosto muito, né? Não sei se você considera ele um filósofo, o Bauman. O Bauman fica ali circulando. Eu uso o Bauman. Eu adoro Amor Líquido, por exemplo. Eu amo. E, assim, mas eu acho que ele tem ali várias proximidades. Ele faz essas conexões mais diretas com a sociedade. O que às vezes a filosofia não precisa fazer. Mas, para mim, ele... Você é taxado de sociólogo, de filósofo. Freud é psicólogo, filósofo. Eu acho que isso é... Ele é médico, né? Neurologista. Aí, você vê. Então, colocar a pessoa em caixas é sempre ruim. Assim. Ela vai passear nas áreas, sem dúvida. Não, eu acho incrível. Por que eu citei ele? Porque ele mostra uma dinâmica da sociedade atual. E as razões do porquê a gente está nessa dinâmica hoje, né? E que essa movimentação da sociedade atual, ela nos exige mais e mais de autoconhecimento. Porque as coisas acontecem de uma forma tão rápida e você tem tantos estímulos que você pode ser facilmente levado numa maré de qualquer coisa sem, ao menos, se dar conta de para onde você está indo. Então, cada vez mais que essa velocidade ou as coisas vão fazendo essas mudanças, né, que a gente está vivendo de uma época e a questão tecnológica anda para e passo até mais rápido do que isso, o ser humano fica muito vulnerável às influências da tecnologia para que ele seja estimulado a fazer coisas ou ir para uma linha. É só você ver a rede social,
quando eu começo a ver um tema, por exemplo, ele só me manda aquele tema. Quando eu mudo de tema, ele só me manda daquele tema. Sim. Então, Mais do mesmo. mais do mesmo. Então, o algoritmo faz isso. Então, se você não sabe o que você quer, o que você busca, você acaba recebendo os mesmos estímulos, as mesmas coisas das quais você concorda, né? Então, você não tem o contraponto, você não tem o diálogo com outro diferente. Então, por isso que eu acho que essa coisa do autoconhecimento, ela é muito importante para que eu entenda qual é a minha tendência. Por que eu me acomodo nisso? Por que eu tenho as razões de fazer determinadas coisas? Por que um comportamento ele tem um padrão e que ele me segue ao longo da vida? Enquanto eu não entender e dissolver tudo isso para entender a origem, eu vou continuar repetindo e vai continuar influenciando a minha vida. Isso o Jung já falava também. Então, e aí, juntando com o Bauman, né? Quer dizer, eu acho que soma a questão da visão da sociedade com a visão que a gente precisa da internalização dessa percepção para que eu não vá na maré que se apresenta agora e que é cobrada de todos nós o tempo todo. Se bobear, a gente vira autômato e vai recebendo. Tem muita gente que faz críticas às redes sociais nessa direção. Você tem ali essa coisa de você receber... Você junta pessoas que pensam do mesmo modo e você só recebe informações dentro daquela caixa e acha que... Que é aquilo. Que a verdade está ali. Tem um perigo enorme nisso, porque assim, gera conforto você ver que outros pensam como você, então... Você fica feliz de estar nessa tipo, caixa eu estou no fechada. caminho certo. Só que você não ouve o contraponto. diferente. Porque para você ter uma análise crítica, para você tomar decisão e ter sua opinião independente, você precisa ouvir os dois lados. Sim. Você precisa saber ter um raciocínio, uma ponderação para você decidir quais os argumentos. Só que se eu não fizer isso, eu não sei qual é a minha opinião, senão eu vou usar a opinião de um terceiro. E aí eu falo dessa informação que as pessoas têm, às vezes é informação elemídia, sabe? Elemídia é aquela de elevador. O cara que lê só a manchete ali que deu para ler no elevador e ele já sabe tudo. Né? Uma pílula resolve. Exatamente. Então, para você poder ter opinião sobre algo, você precisa ler os dois lados. E aí você sim tomar a decisão. Inclusive para não cair em fake news, em coisas que você não sabe o que está acontecendo. Sem isso, você é sim contaminado pela maioria ou por essa influência e assume isso como verdade. Tem a noção grega de dialética também me parece muito interessante dentro desse contexto que você está falando. Porque assim... E aí a gente pode talvez falar de novo de uma evolução real, né? Você tem necessariamente dois lados. Sobre todo o tema existem dois lados. E aí você defende A, um oponente defende B, e você vai ter você vai sair dessa conversa com um terceiro elemento, que seria C. Que seria C no teu caso, e que talvez fosse D no caso dele. Então, da oposição, você tirar algo mais, um acréscimo formativo ou informativo, isso faz parte da estrutura da dialética, né? A ideia de tese, antítese e síntese. E aí, essa síntese vira uma nova tese, que aí é um diálogo que continua. E acho que essa montagem dialética falta muito nas redes sociais. Porque é isso, você fica ali num... Você falou uma coisa legal. Eu acho que o conhecimento é dialético, o autoconhecimento. Interessante. O Sócrates falava de 2 em 1, que é uma dialética interna. Fala mais sobre isso. Pois é. Existe um diálogo interno também. Você pode ter um momento
talvez esse momento de ondas calmas, como você falou, ali... Que emerjam. Final do dia, e que você pode entrar em contradição com você próprio. Né? O que é um dilema? Sim. Né? Então, e são dois caminhos que podem parecer bons, mas estão inconciliáveis. Você vai ter que tomar uma decisão. Então, esse momento é um momento 2 em 1, em que você tem 2 em você mesmo. E qual vai ser a saída? Você vai ter que encontrar uma saída. E uma saída inédita. Você não fez aquilo, você não se deparou com aquele problema antes. Uma coisa interessante na filosofia é que não é como na matemática, em que os problemas estão previamente resolvidos. Os problemas não estão resolvidos. E para seguir adiante, você vai ter que passar. Você vai ter que pular esse muro. Você vai ter que... a ideia de Nietzsche é interessante, né? A ideia de uma superação. Então, o que não mata, fortalece. Então, você, na medida em que tem forças para pular esse muro, você sai dali mais firme. Sim. Porque senão, você não pode ficar batendo nesse muro. Sim, porque se você tem isso, você aumenta a tua autoestima, a tua autoconfiança. Porque você experimentou, né? Você venceu um obstáculo, você passa. Então, temos uma dialética interna também. Não, com certeza. E eu, como eu te falei, eu acho que o aprofundamento do autoconhecimento, ele é nesse sentido. Ele é evolutivo no processo dialético. E o autoconhecimento mais perto de nós, eu acho que ele trouxe de modo muito intenso a noção de desejo. É você conhecer os próprios desejos e poder saber quais são os que te levam, os que te conduzem para uma vida mais intensa, mais potente, e quais são os que você realmente deve evitar. Que não são... são vícios e não virtudes. Porque assim, a gente tem hoje uma sociedade que estimula o tempo todo aos vícios, né, aos excessos. Então, a gente tem que saber... Por isso que a razão não tem que estar em confronto com as emoções. Talvez você tenha que ouvir o que o desejo indica, e aí depois a razão avalia. A razão vem num segundo momento, me parece. Mas ela não está... Elas estão ali, trabalham Mas a gente juntos. tem que tomar muito cuidado com os desejos também. Porque se você não se conhece muito bem, esses desejos podem ser uma armadilha para você. É aí que a razão trabalha, me parece. E o autoconhecimento, fundamentalmente. Porque aí eu vou entender as origens e vou ter consciência se esse desejo me leva para algo positivo ou se ele é uma repetição de algo que eu estou viciado ou viciada em algo que me leva a estímulos que me dão dopamina, serotonina, sei lá, o que mais o nosso cérebro aí para dar estímulos, e que eu fico viciado nisso, porque o cérebro se vicia nisso. Sim. Então ele quer repetir esses momentos de prazer. Então é isso, esse desejo, ele está nesse vício ou ele está em algo realmente de uma escolha e não uma repetição? Por isso que eu acho que quando você fala de inteligência emocional, me parece uma boa aliança. Sim. Entre emoções e razão aí. Porque eu acho que o desejo ele vai ter esse sentido de te impulsionar, de colocar você em risco, e algo necessário para momentos de mudança. Mas eu acho que tem que haver uma avaliação do quanto esse desejo realmente te projeta para uma situação de mais harmonia. Então, a escolha me parece apoiada
racionalmente. Eu nunca gostei dessa oposição muito forte entre razão e emoção. Não é que uma precise submeter a outra, mas no processo de autoconhecimento você tem que ouvir o que o desejo está indicando, mas é preciso fazer as seleções também. Senão a gente pode virar um autômato apaixonado o tempo todo também. Sem crítica. A paixão exagerada pode gerar uma falta de crítica. Sim, porque na hora que você está apaixonado, você não está com a clareza, você não está enxergando direito. Mas eu acho também que a paixão ela pode ser essa virada de chave de uma nova situação. Ela pode te indicar claramente como a tua situação anterior não estava fazendo sentido. Pode ser um motor da mudança também. Um estímulo. É um estímulo, porque quem não quer isso, né? É prazeroso. Só que, como a gente sabe, nessa hora o cérebro não é... ele usa menos o córtex pré-frontal, né? E ele vai para outros lugares. Mas, assim, a gente sabe que isso é real, né? E quem não gosta, né? E esses momentos... Claro que esses momentos não podem durar muito. Não. mas me parece muito importante. E eu acho também que, claro, uma paixão prolongada, ela te leva à derrocada, talvez à morte. Se ela não evoluir para outra coisa positiva, mais madura, né? Mas eu acho que, sim, os desejos... Tem desejos calmos também, né? Tem. Não tem desejos só apaixonados. Então, de qualquer maneira, a voz dos desejos... Inclusive, você tem que avaliar até que ponto... porque eu acho que existem desejos legítimos e ilegítimos. Se te leva a uma angústia... Se te leva a uma agitação muito grande, eu acho que existem sinais que vão sendo dados, inclusive no corpo, que aqueles desejos não... Sim, que são os marcadores biológicos, né? Que vão avisando você que está acontecendo alguma coisa com você. E você tem que estar atento a isso, para entender os sinais dos seus marcadores biológicos. Pois é. Aí o autoconhecimento entra muito forte. Muito forte. É um conjunto de coisas. As coisas não são excludentes. Bom, a gente passou já, eu nem percebi. Tem também... uma hora que a gente está aqui? Tem. Gente. Então, eu queria que você desse assim, um recado final, uma coisa assim, como é que você resumiria essa coisa da junção, né, da questão das pessoas que, como você tem até um programa, né, ou acho que é nas redes sociais, que é Filosofia para Todos, né, deixar uma coisa mais democrática, desmistificar, né? Eu gosto da ideia, porque como eu não venho da filosofia originalmente, eu acabei sendo conquistado meio sem querer, né? Eu fui fazer um curso de artes e descobri que no meio do caminho, que era um curso de estética, de filosofia da arte. Então, eu cheguei na filosofia meio que tropeçando. Então, e eu acho sinceramente que a filosofia ajuda pessoas de qualquer área. Então, eu tenho mais ou menos 20 meses que eu quis abrir um canal de popularização da filosofia. Eu botei Filosofia para Todos pensando nisso. As pessoas podem achar por Filosofia para Todos, filosofia.para.todos ou Sávio_Laterce, é o meu perfil no Instagram. E lá, o que eu faço? Eu tento fazer ligações de filmes com a filosofia. Tem uma sessão que eu chamo O Que Ando Vendo. Aí tem ligações, tem leituras que eu faço e que eu resumo ali como se fosse um estímulo à leitura também, o que ando lendo. Aí tem
que você falou de decifrar, né? A filosofia tem seus palavrões, a psicologia também tem. Então, tentar pegar conceitos e dar uma simplificada, assim, fazer com que aquilo pudesse ser visto por qualquer pessoa. Então, eu faço vídeos nesse sentido também, pegando um conceito e saindo dos palavrões. Assim, só para ter um exemplo aqui, você poderia citar um filme e que você fez uma análise aí da filosofia, só para a gente assim dar alguma coisa concreta para eles aqui? Tá. Uma coisa que eu lembro assim imediatamente. Sansara é um filme que fala do Zen budismo. Tá onde? No Netflix? Não, acho que no Netflix não. Acho que YouTube. Acho que eu vi Tem no YouTube. Tem uma boa versão. Tem uma boa versão no YouTube. Legal. E aí o filme fala de um monge budista em crise. Ele sai do templo, volta. Toda uma relação entre tentar uma vida mais sagrada e ele próprio sendo demasiadamente humano, inclusive. E o quarto capítulo de Um Mundo como Vontade de Representação de Schopenhauer fala de budismo propriamente. Então, ligações que poderiam ser feitas entre as duas pontas aí, Schopenhauer e esse filme Sansara. Outro exemplo que eu te dou, que inclusive eu trabalhei porque eu tenho uma série de cursos, eu estou no quarto agora, Cinefilo 4 está acontecendo nesse momento. Eu pego filmes e ligo com a filosofia. Com filósofos. E num deles eu peguei Sociedade dos Poetas Mortos, com a ideia de Carpe Diem, e liguei com o pensamento de Epicuro e dessa ideia de aproveitar o dia, de dar ao presente um sentido poderoso, um sentido forte. A gente só pode ser feliz no presente. A todo momento Epicuro repete isso. Sim. Então, existem filmes que anunciam conceitos filosóficos. Então, você vai ao filme e traz isso à tona. Aliás, quem fez isso muito graciosamente foi aquela série, o Merli. Ah, sim, gosto muito. Né? Que cada episódio era de um filósofo e a pessoa vivia alguma coisa que era ligada àquele assunto filosófico que era tratado na aula. Então era muito interessante, né? Você vê na prática a teoria. Tinha aula e tinha a vida deles que era filosófica. A vida é filosófica, a gente tem que estar atento a isso também para poder... E é legal, né? Porque ele dava pincelada conceitual e você via na prática. Porque essa coisa da vida ser filosófica, nem sempre você consegue ver na prática. E ele mostrava isso de uma forma muito clara. Quando a gente consegue visualizar a filosofia no dia a dia, é aí que ela fica... Que ela se enriquece. Mais rica ainda. Para mim só faz sentido por isso. Quando você consegue aplicar, quando você consegue perceber o efeito daquilo que leu nas tuas escolhas, nas tuas decisões. Muito legal. Senão, realmente, não faria sentido. Um saber meramente acadêmico, meramente teórico, vazio. Porque tem gente que, na verdade, faz isso, né? Se dedica muito às leituras e... não faz associação com a prática. Então, Aristóteles tem uma combinação interessante de excelência intelectual e excelência moral. A gente tem que... Uma pessoa completa atende as duas coisas. Tem uma formação intelectual forte, mas é também uma boa pessoa. E ser uma boa pessoa é mais difícil do que... ser intelectual. Você é especialista em alguma área. Muito bom. Sávio, muito obrigada. Prazer por essa enorme conversa aqui. Me enriqueceu muitíssimo. Te agradeço. A mim também. Você trouxe várias colaborações, várias coisas que eu também não conhecia. Essa ideia de inteligência emocional que pode ter uma combinação interessante com a filosofia aí. Muito bom.
A conversa fluiu muito, né, muito tranquilamente e como você achou que, né, você comentou antes que seria assim. Nem sempre uma conversa é dessa maneira, mas no nosso caso certamente foi. Uma hora passou e eu nem percebi. Muito obrigada. Eu agradeço o convite e volto quantas vezes você quiser. Muito bom, muito obrigada. Então a gente conversou aqui com o Sávio Laterce, desculpe, e filósofo, e ele tem o canal dele que é Sávio_Laterce no Instagram ou filosofia.para.todos lá também. Muito bom. Então, até breve. Muito obrigada aí pela tua presença com a gente aqui no Descompressão Corporativa. Até lá.